A China está no centro do aquecimento global, influenciando e pressionando o mundo. Os Estados Unidos vêm logo atrás, fortalecendo uma disputa que pode definir nosso futuro. A crise climática tornou-se palco de decisões essenciais. Quais responsabilidades os orientam? Como a corrida por tecnologia limpa altera essa disputa? E haverá cooperação real? Como as emissões históricas e atuais de cada um moldam suas obrigações e estratégias? De que forma a corrida por tecnologias verdes está reconfigurando a rivalidade comercial e militar? E o mais crucial, a cooperação entre essas duas potências é uma utopia ou uma necessidade inevitável para a sobrevivência do planeta? É o que vamos descobrir agora. Para entender a disputa atual, precisamos voltar no tempo. O problema das emissões começou historicamente nos Estados Unidos. Graças à Revolução Industrial e ao boom econômico pós-guerra, os Estados Unidos lideraram as emissões globais por mais de um século, sendo o país que mais lançou gases de efeito estufa na atmosfera até hoje. Essa dívida climática histórica é um ponto central em qualquer negociação. No entanto, o cenário mudou drasticamente. Impulsionada por uma industrialização acelerada e uma forte dependência do carvão, a China ultrapassou os Estados Unidos em emissões anuais por volta de 2005. Segundo o Global Carbon Project 2021, a China emitiu aproximadamente 11,1 bilhões de toneladas de CO2, enquanto os Estados Unidos emitiram cerca de 5,1 bilhões de toneladas no mesmo ano. Esses dados são amplamente usados por pesquisadores e pela imprensa internacional. A China se consolidou como o maior emissor mundial, responsável por mais de 30% das emissões globais atuais. O rápido crescimento chinês, que transformou o país em fábrica do mundo, tem um custo ambiental que ecoa globalmente. O peso da responsabilidade deve ser medido pelo total histórico ou pela taxa atual de emissões? Apesar de a China ser o maior emissor total, as emissões per capita contam uma história diferente, que reflete o abismo na qualidade de vida e na riqueza entre os dois países. Enquanto o Produto Interno Bruto, PIB, per capita dos Estados Unidos é significativamente elevado, atingindo cerca de 66.683 dólares em 2024 em termos nominais, o da China ainda se mantém em patamares de país em desenvolvimento, cerca de 13.122 dólares em 2024 em termos nominais. Essa diferença é crucial. A média de emissões per capita de um cidadão chinês, cerca de 10,1 toneladas de dióxido de carbono em 2019, é substancialmente menor do que a de um cidadão dos Estados Unidos, que alcançou 17,6 toneladas no mesmo ano. O estilo de vida americano, com alto consumo de energia e transporte individual, é o grande responsável por essa disparidade. A China usa o argumento da renda per capita baixa para justificar seu desenvolvimento contínuo, enquanto os Estados Unidos usam o argumento da responsabilidade atual chinesa. Essa métrica de quem emite mais por pessoa é uma das principais fontes de tensão nas negociações internacionais sobre metas de redução. Mas como podemos equilibrar a necessidade de desenvolvimento econômico de nações populosas com a urgência de cortes globais de emissões? As consequências das mudanças climáticas afetam de forma assimétrica as principais regiões econômicas de ambos os países. Um estudo recente da XDI, uma empresa australiana de riscos climáticos, aponta que cerca de 80% dos territórios mais expostos a riscos climáticos no mundo estão concentrados na China e nos Estados Unidos. Das 10 primeiras regiões mais vulneráveis, 9 são chinesas, incluindo províncias estratégicas como Jiangsu e Shandong, no leste do país, que são motores da produção industrial. Nesses locais, o risco predominante é de inundações pluviais e fluviais. Nos Estados Unidos, estados de grande importância econômica também figuram na lista, como a Flórida, a Califórnia e o Texas. No caso americano, os riscos são mais diversos, envolvendo inundações costeiras e fluviais, calor extremo e, na Califórnia, incêndios florestais. A concentração de infraestrutura e produção em áreas vulneráveis significa que o risco climático se traduz diretamente em risco econômico e em ameaça às cadeias de suprimentos globais. Tanto a China quanto os Estados Unidos enfrentam a inevitabilidade de ter que desviar vastos recursos financeiros para a adaptação, o que pode impactar seus orçamentos e a estabilidade econômica. É possível que a necessidade de se adaptar ao clima force uma maior cooperação em vez de alimentar a rivalidade?
Para analisar a dinâmica entre essas potências, é crucial ouvir a perspectiva de especialistas internacionais. Li Shuo, do Greenpeace em Pequim, frequentemente ressalta que a crise climática é a pedra de toque para o relacionamento bilateral mais importante do mundo. Segundo ele, apesar das tensões geopolíticas, a necessidade de agir no clima frequentemente força os países de volta à mesa de negociações, sendo uma das poucas áreas onde a cooperação é ainda vista como mutuamente benéfica, ou pelo menos minimamente possível. Enquanto isso, a China tem investido maciçamente em tecnologias de transição energética, como veículos elétricos e painéis solares, assumindo um domínio global nessas novas 3 tecnologias, o que gera uma nova disputa comercial e tecnológica com os Estados Unidos. Essa corrida por inovação verde é, para muitos, a próxima fronteira da competição geopolítica. A liderança tecnológica da China em energias renováveis é uma vantagem genuína na luta climática ou apenas mais uma ferramenta na disputa de poder com os Estados Unidos? A disputa climática e econômica entre a China e os Estados Unidos é o desafio definidor do nosso tempo. Enquanto a China demonstra avanço e domínio na produção de tecnologias de transição energética, os Estados Unidos, com sua vasta capacidade de inovação e capital, busca recuperar a liderança, muitas vezes através de legislação de incentivos maciços. A forma como esses 2 gigantes equilibram sua rivalidade pela supremacia econômica e a necessidade de cooperação para a sobrevivência global determinará o sucesso ou o fracasso de todos os esforços climáticos mundiais. Não se trata apenas de reduzir emissões, mas de redesenhar a economia global para a Era Verde, um processo que está sendo liderado e disputado por essas 2 nações. A colaboração, mesmo que pragmática e limitada, é a única esperança real para o futuro climático. O planeta precisa de uma trégua na rivalidade e de uma aceleração na ação.